estejamos firmes no sangue da cruz. Paz e graça, amados irmãos, a todos que nos acompanham através do canal IEVEC no YouTube. Gostaria, antes de pregar, de te convidar a dar um like, a subscrever-se e a ativar o sininho das notificações. É importante fazer isso, amado, porque só assim é que o YouTube vai reconhecer que a mensagem tem alguma relevância e vai poder permitir que as outras pessoas também cheguem a ter esses vídeos. Falo isso logo no princípio porque o que eu tenho percebido é que muita gente tem assistido e depois tem esquecido de dar o like, tem esquecido de subscrever-se. Então por isso te convido, amado, ajude a obra do Senhor dessa forma e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amados, hoje quero ministrar a palavra do Senhor. Meu nome é Elias. Quero ministrar a palavra do Senhor sobre o tema Não se curve diante das dificuldades. E iremos encontrar a passagem base no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25 até o versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Esta é a palavra do Senhor. Te convido em nome de Jesus para que possa encurvar sua cabeça. Queremos orar. Pai amado, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Pai amado, estamos diante da Tua presença neste momento, Pai. Pai amado, venho me apresentar diante do Teu altar, Pai Santo, mais uma vez, pedindo para que o Senhor, que é Deus acima de todos Deus, o Senhor, Pai Santo, que era, que é e que há de vir, seja glorificado. Pai amado, me apresento diante do Teu altar como Teu servo, Pai. Quero, Pai Santo, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, pedir para que o Senhor, que é Deus acima de todos Deus, possa ser comigo nesta mensagem. Pai amado, oro, Pai Santo, porque eu não quero, sob nenhuma circunstância, transmitir alguma informação vinda de mim, partilhar alguma coisa que vem de mim, porque, Pai amado, palavras minhas não podem mudar a ninguém, palavras minhas não podem trazer diferença ou algum efeito na vida de ninguém, mas somente a Tua palavra. Papá, a Tua palavra, assim como o Senhor diz, que a chuva não volta para... A chuva não volta para cima antes de ter cumprido a sua vontade, antes de ter molhado toda a terra. Permita, Pai Santo, que esta palavra não volte vazia. Permita que possa alcançar o Teu povo, possa alcançar a todos, Pai Santo, Papai da Senhor, que estão neste momento a escutar, que possam os tocar, que possam os ensinar. Pois a Tua palavra, ela serve para nos ensinar, Papai. Venha, Santo de Israel, Papai, queremos, Pai Santo, nos espelhar na Tua palavra. Venha nos ensinando o dia de hoje, Papai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, seja conosco neste momento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até o fim desta mensagem, Papai. E que o Seu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez anuncio o tema: não se curve diante das dificuldades. Amados, quando nós lemos aqui no livro de Números capítulo 13, podemos perceber que aqui fala-se sobre a promessa. Aqui o tema principal é sobre a promessa que Deus fez para o povo de Israel. Amados, esta promessa era de uma terra prometida. E esta promessa primeiramente foi feita para Abraão. Podemos encontrar isso no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Onde a palavra do Senhor veio a Abraão, dizendo: Abraão, saia da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Podemos perceber, amados, a partir desse momento que o Senhor estava dando alguma promessa para Abraão. Mas não só para Abraão, mas para todas aquelas pessoas que seriam descendentes de Abraão. Então Abraão transmitiu essa mesma informação para Isaac. Isaac transmitiu para Jacó e assim por diante até chegar aos filhos de Israel. Amados, o Senhor disse que a terra que prometeu a Abraão e consequentemente aos filhos de Israel era uma terra que mana leite e mel. Significava que era uma terra que era rica e era uma terra muito produtiva. Amados, a terra prometida, que era a terra de Canaã, embora fosse uma terra que era
que estava rodeada de montanhas e rodeada de desertos. Não obstante isso tudo, a terra de Canaã era uma terra fértil. Amados, Deus prometeu aos filhos dar esta terra. Porém, esta terra não estava vazia. Não era um deserto, não era um lugar que não vivia ninguém. Era um lugar... E os primeiros habitantes desta terra, podemos encontrar, foram os filhos de Cã. Cã teve uns filhos, podemos perceber lá ainda em Gênesis, lá no princípio. Podemos perceber que Cã teve um filho chamado Canaã e que eles viveram nesta mesma terra. Amado, agora no princípio deste capítulo podemos perceber que existe uma ordem dada para enviar espias ou espiões para uma terra, que é a terra de Canaã. Se nós lemos logo no princípio, podemos perceber que parece que a ordem veio de Deus. Mas quando nós lemos no livro de Deuteronômio, podemos perceber que a ordem de ir-se até a terra de Canaã, essa ordem não veio da parte de Deus. No livro de Deuteronômio podemos perceber que essa ordem veio, o povo é que pediu essa mesma ordem. O povo pediu para que pediu a Moisés, disse Moisés, será que enviar algumas pessoas para a terra de Canaã para poder verificar se a terra realmente mana leite e mel. Amado, quando o povo de Deus pede isto a Deus, isto era fruto da sua falta de fé. Isso era fruto da falta de fé nas promessas divinas. Digo isso porque, amado? Porque, amado, não faz sentido Deus prometer e dizer que a terra mana leite e mel e o povo de Deus ainda precisar realmente de mandar algumas pessoas para comprovar de que a terra será que realmente mana leite e mel. Eles estavam duvidando das promessas divinas. A Bíblia Sagrada ainda diz no livro de Números, capítulo 9, versículo 12, que a nuvem que Deus usava para guiar o povo ficava sobre a tenda, e no momento em que eles tinham que se movimentar, a nuvem subia. E no momento em que a nuvem subia, isso significava que o povo de Israel tinha que arrumar as suas coisas para poder partir. E no momento em que a nuvem de novo parava, ela descia e parava, o povo de Deus tinha que acampar naquele lugar. E quando nós continuamos a ler, podemos perceber, amada igreja, que não importa o tempo em que a nuvem permanecesse no mesmo lugar. Se a nuvem permanecesse, o povo de Deus tinha que também permanecer naquele mesmo local. Então, amado, quando o povo de Deus ele envia os espiões, eles estavam duvidando da direção divina, porque Deus diz a palavra do Senhor que Deus usava a nuvem durante o dia e de noite usava a coluna de fogo. Amado, eles tinham a melhor opinião do que a sabedoria divina, porque eles mandaram espiões para uma terra que Deus já havia espiado antes mesmo deles existir, porque essa promessa não foi feita diretamente para eles, embora também fosse para eles, mas foi feita antes. Significava que Deus já conhecia e já sabia das dificuldades da terra que aquela terra tinha, mas mesmo assim Deus disse: vão para aquela terra que eu vos darei como herança. Amados, no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, podemos perceber que a Bíblia Sagrada diz que porque nós vivemos pela fé, não por aquilo que nós vemos. O povo de Israel, quando manda espiões para aquele lugar, amados, isso quer mostrar que eles precisavam ver, eles precisavam ter a certeza de que realmente aquilo que Deus prometeu era real. A terra que Deus disse que mana leite e mel, eles precisavam ter a certeza de que realmente mana leite e mel. Por isso que eles enviaram os 12 espiões. Amados, esta missão foi dada aos príncipes. Moisés, depois de consultar a Deus, depois de ter recebido o pedido da parte do povo, consultou a Deus se realmente podia enviar os espiões. Então, Moisés recebeu da parte do Senhor, dizendo sim, pode enviar seus espiões. Então, quando envia seus espiões, amada igreja, ali escolheu-se 12 homens. Esses 12 homens tinham que ser príncipes representantes de cada tribo. Não sei qual foi o critério usado para poder escolher essas pessoas, mas também quero crer que é para que essas pessoas foram escolhidas porque o povo poderia dar crédito àquilo que eles iriam dizer.
iremos perceber mais adiante que realmente o povo deu crédito àquilo que eles estavam a dizer. Amados, ainda em Números capítulo 13, a partir do versículo 16, podemos perceber que Moisés muda o nome de Osés para Josué. O homem que antigamente chamava-se de Osés, Josué era conhecido como Osés através da sua tribo. E Josué já serviu em várias missões. Numa das missões que ele serviu como general da sua tribo numa luta, numa guerra que teve contra os amalequitas. Então Moisés, como símbolo da sua afeição que ele tinha pelo homem, por Josué, ele muda o seu nome. Diz, a partir de hoje não será mais chamado Osés, mas será chamado Josué. O nome Josué, amados irmãos, significa a oração para a salvação. E o nome Josué, quando já foi mudado, o nome Josué significa a promessa da salvação. Significa que a oração prevalece para a promessa. E a promessa direciona o encorajamento para a oração. Porque, amado, quando Deus nos dá uma imagem daquilo que nós temos que fazer, aí nós já sabemos para onde é que nós devemos ir. E Deus, nosso Deus, podemos perceber através da palavra que nosso Deus, sempre que Ele cria um homem, Ele cria com algum propósito. Então importa que eu e você descobramos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aqui o propósito de Josué foi revelado também através do seu nome. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here.
Amados, a segunda coisa, ou a outra coisa que aqui podemos perceber através de Números capítulo 3. Aqui agora eu quero falar sobre a instrução dada aos 12 espiões ou espias, como o amado precisar, como o amado desejar falar. É assim, amados irmãos. Quando Moisés envia esses espiões, ele deu certas especificações. Ele disse que eles precisavam ir para Canaã e ver se Canaã tinha muralhas, se Canaã era uma cidade forte ou não, se era uma cidade boa ou não, se o povo que ali estava era fraco ou forte, se as pessoas que ali viviam, eles estavam vivendo em tendas ou já haviam feito construções. Porque se vivessem em tendas significava que eles são viajantes. Mas Moisés disse para os 12 espiões que eles tinham que verificar isso. Ele disse: não pode esquecer uma das principais coisas, que é trazer um fruto daquele lugar, para que nós possamos vir e ver. Amados, os espiões passaram 40 dias naquele lugar a procurar investigar aquela terra. De passados 40 dias eles voltaram. E a Bíblia Sagrada aqui onde nós lemos diz que eles encontraram, aquele momento era tempo de uva. Então eles cortaram um cacho de uva. O cacho de uva era tão pesado que precisou de 2 pessoas para carregar. Amados, o que neste momento estou aqui a dizer é, depois do povo ter atravessado o mar, depois de Deus ter aberto o mar e eles terem passado por deserto, já se passavam 2 anos. 2 anos já haviam se passado depois de tudo isso. Então o relatório em que foi trazido a partir daquele lugar, eles chegaram, depois de terem chegado os 12 espias, eles foram diretamente ter com Moisés, mas não só com Moisés e com toda a congregação dos filhos de Israel, ali onde eles estavam. Então tomaram a palavra, tomaram a palavra os 10 espias. E eles começavam a falar que realmente a terra mana leite e mel, como pode ver, aqui está o fruto. Porém, eles disseram que o povo que habita naquela terra é um povo forte, é um povo poderoso, tem cidades muito fortes, tem muralhas muito grandes, que nós não podemos lutar contra eles. E logo quando foi ouvido isto, esses homens, como eram pessoas de grande influência onde estavam, nas suas tribos, o povo logo acreditou e o povo logo quis, desistiu de querer ir até a terra prometida. Tanto é que eles até acusaram Deus de querer os matar, porque eles disseram: mas Deus, mas o Senhor nos tira do Egito, onde nós viemos bem, para poder nos levar para uma terra para que nós possamos morrer e os nossos filhos servirem de escravos naquele lugar. Então, amados irmãos, os 10, o relatório trazido por esses homens, principalmente os 10 espias, eles não trouxeram um bom relatório. Eles trouxeram um mau relatório. E uma das coisas que eles também disseram quando chegaram ali, eles disseram que nós nos víamos como gafanhoto diante deles. Amados, eu quero aqui poder te chamar a atenção para uma coisa que está a acontecer aqui. Esses 10 espias, primeiro disseram que eles se viam como gafanhoto. Aqui quero trazer a importância da autoimagem. Quando falo da autoimagem, falo daquilo como você se vê. Eles disseram que nós nos víamos como gafanhotos. Significava que eles se viam como se eles não fossem nada. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que Josué e Caleb, que eram parte deste grupo, eles levantaram-se e disseram: não, povo, vamos e tomemos a terra animosamente, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Porque aqueles homens, eles tinham uma autoimagem muito baixa, eles se viam como o mundo se via. Mas Josué e Caleb, não porque eles eram melhor, não porque eles eram melhores soldados ou melhores preparados, mas porque eles sabiam que eles não dependiam deles. Eles já disseram: se o Senhor agradar-se de nós, nós tomaremos aquela terra. Perceba que esses homens, eles sabiam que a força não vinha deles, a força vinha de Deus. Enquanto que os 10 espias, amados, uma das coisas que eles até dizem que não nos viu
vimos os filhos de Anak. E os filhos de Anak, amados, são aqueles homens que são descendentes de gigantes. Então isso também lhes trouxe outro medo. Lhes fez para que eles pudessem desistir. Mas Josué e Caleb, eles tiveram fé de que realmente, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amado, é importante você ter uma boa imagem. É importante você olhar para você, não como o mundo diz que você é, mas como Deus disse que você é. Quantos irmãos têm sofrido, têm passado por dificuldades, porque ele viveu numa família onde as pessoas diziam que você não é nada, nunca iria conseguir nada. Quantas pessoas cresceram sendo ditas que você sempre seria pobre. Quantas pessoas sempre foram ditas que você nunca alcançaria nada. Isso passou a ser parte dele. Ele disse que realmente não iria alcançar nada. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz, amados. A Bíblia Sagrada, quando nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 37, a Bíblia Sagrada diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essas são as palavras que devem abundar no seu coração, de que eu e você somos mais do que vencedores. Amado, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos. Temos que tomar posse dessas palavras. Temos que fazer, essa declaração de fé. Eu sou tudo posso naquele que me fortalece. Temos que tomar essas palavras. Amado, nós podemos perceber alguém que sabia quem ele era em Deus é Davi. Quando nós olhamos para Davi, a Bíblia Sagrada diz que Golias, ele aparecia, ele gingava, dizia: procura-me alguém para poder lutar. Então Davi, ouvindo isso, ele foi para aquele lugar. Então até Golias riu de Davi, mas como? Eu estava à espera de um homem e me trouxeram uma criança para poder lutar comigo. E aquilo que ele estava usando não era espada. Mas, amado, perceba que Davi, o que fez com que Davi vencesse aquela guerra não foi a funga que ele estava usando, não foi o instrumento ou a pedra que ele estava usando. Mas porque Davi, ele diz: você vem com toda a sua força, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Porque Davi sabia que ele era no Senhor. Porque Davi sabia que ele podia ser fraco, mas quando está com o Senhor, ele é forte. Porque ele sabia que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor iria cumprir. O Senhor iria cumprir, amado. O Senhor iria cumprir. Amados, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz que tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque isso irá dirigir a sua vida. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia Sagrada diz que porque o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque o povo não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Não sabe aquilo que Deus diz que você é. Depende daquilo que o mundo diz que você é. O mundo pode dizer que você é fraco. O mundo pode dizer que você não é nada. O mundo pode dizer que você não tem nada. Mas você sabe que pode todas as coisas. Mas você não pode todas as coisas em você, mas naquele que te fortalece. Amados, é importante ter isto na sua mente. Porque você não vai... A sua vida é dirigida por aquilo que você crê. A sua vida é dirigida por aquilo que você tem ou leva como verdade. Aquilo que você leva como verdade é aquilo que vai dirigir a tua vida. Por isso que o versículo de Provérbios 4, versículo 20, diz: cuidado com aquilo que você pensa, porque você é dirigido com seus pensamentos. Daí que temos que ter cuidado com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós ouvimos. Porque quando entra no nosso coração, fará parte de nós. Então temos que ter cuidado. Alimenta-se através da palavra. Viva através da palavra. Amado, também em Provérbios 27, versículo 19, a Bíblia Sagrada diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Esse versículo quer dizer: assim como o homem se vê, assim ele é. Se você se vê como uma pessoa derrotada, assim você será. Mas se tu te vires como uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, assim será, amado. Assim será. Porque o Senhor Deus é conosco. Faça essas declarações. Faça uma reprogramação mental. Repita as palavras. Repita essas palavras, essas promessas. Repita aquilo que Deus diz que você é em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores.
A Bíblia Sagrada diz: nenhuma arma preparada contra nós, em Isaías 54, nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. A Bíblia Sagrada também diz que não nos colocou como cabeça, nos colocou como cabeça. Amados, isso eu não falo de otimismo, falo de fé. Otimismo é o mesmo que você vê uma situação que está mal e você diz: vai ficar bem, mesmo sabendo que aquilo não vai ficar bem. Mas a fé reconhece que a coisa não está boa, mas a fé diz: não está boa, mas se o Senhor diz que vai estar bem, vai em nome de Jesus. Assim como Davi disse: eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Amados, a Bíblia Sagrada continua dizendo que o povo de Deus, quando viu os 10 espias a falarem que eles não deviam ir para aquele lugar, eles choraram durante toda a noite e eles pegaram pedras, querendo apedrejar Moisés e Arão. E a Bíblia Sagrada diz: Josué e Caleb aproximaram-se de frente deles, rasgando as suas vestes. Amado, quando nós vemos na palavra do Senhor alguém a rasgar as suas vestes, isso revela um acontecimento muito triste ou um acontecimento que trouxe uma indignação. Então Josué e Caleb ficaram indignados de como o povo estava a desobedecer aquilo que era a ordem de Deus de ir tomar a terra de Canaã. Então Deus ficou zangado e ele disse para Moisés: Moisés, eu vou matar este povo, depois vou trazer de ti uma outra nação. E Moisés, não obstante o povo estava para apedrejar, a Bíblia Sagrada diz que quando o povo estava para apedrejar, ali apareceu a glória do Senhor. E o Senhor começou a falar. E Deus disse para Moisés, disse mais para Moisés. Assim como, porque Moisés, depois de ouvir a palavra do Senhor, Moisés orou, disse: Deus, perdoa o povo. Deus, amados, temos que perceber uma coisa. Moisés orou para que Deus tivesse misericórdia do povo. Mas temos que perceber que Deus também é um Deus justo. Deus perdoa o pecado, mas a consequência irá continuar. Por isso Deus diz assim: vocês durante o deserto, isso já é em Números capítulo 14, durante o deserto já erraram, já murmuraram, já pecaram contra mim 10 vezes. É o próprio Deus a contar 10 vezes a murmurar, a negar aquilo que é a minha vontade. Então, a partir de hoje, assim como os espias passaram 40 dias a espiar a terra, vocês passarão 40 anos. Para cada dia será 1 ano ele no deserto. E Deus ainda disse mais: nenhum desta geração, daqueles que viram lá no Egito eu a fazer milagres, prodígios, maravilhas, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb e os seus descendentes daqueles que viram os sinais e maravilhas. Amados, não olhe para a dificuldade. Sabe, o que tem acontecido muitas das vezes é que quando aparece a dificuldade, Deus fez uma promessa e aparece a dificuldade, nós achamos que nós tendemos a querer desistir. Deus, quando dá uma oportunidade, não significa facilidade, dizia um homem. Amado, Deus deu uma oportunidade, não disse que seria fácil. Ele já diz na palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 31. Nesse versículo já podemos perceber que a coisa não seria fácil. Mas ele diz: tenham coragem, porque eu venci o mundo. Amados, me lembro neste momento de Pedro, quando ele andava sobre o mar. Ele, quando olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre o mar. Mas quando ele começou a olhar as ondas do mar, ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. Porque ele deixou de olhar para Jesus. O povo de Israel deixou de olhar nas promessas de Deus. O povo de Israel deixou de confiar em Deus. Olhou para as dificuldades, olhou para o gigante. Acredito que alguns deles já até disseram: mas esse Deus só falou de... ele só falou que mana leite e mel, mas não chegou de falar dos gigantes. Não falou que a cidade era uma cidade forte. Não chegou de falar que a cidade tinha muralhas. Mas se Deus não mencionou essa dificuldade, é porque sabia Deus que essa dificuldade não seria nada para o poder dele. Então, amado, não olhe para as dificuldades. Olha para o Deus que é grande, que é maior do que qualquer dificuldade. O que leva muita gente a perecer, a não alcançar as promessas de Deus, é porque quando aparece alguma dificuldade ou adversidade, a pessoa tende a dar atenção para aquela adversidade. Mas eu vim te dizer neste momento, no dia de hoje,
não olhe para a dificuldade. Não se curve diante das dificuldades. Olhe para Deus. Em tempos de guerra, busquemos a Deus. Em tempos de incerteza, busquemos cada vez mais ao nosso Deus. E amado, só para terminar, quero te dizer que não podemos ser como este povo incrédulo, que este povo, por causa da sua incredulidade, acabou perdendo a promessa de Deus. Deus disse que todos morreriam. Deus disse que estarão aqui no deserto durante 40 anos até vocês morrerem, vossos ossos apodrecerem aqui no deserto. Isso tudo por causa da desobediência da palavra do Senhor. E hoje nós também estamos caminhando para a nossa terra prometida, que é o céu. Dificuldades sempre aparecerão. Mas, amado, é importante que nós olhemos para Jesus, autor e consumador das nossas vidas. Que Ele nos fortalecerá. Em nome de Jesus. Vem dizer a ti que estás passando por adversidade, está passando por dificuldades, problemas, carência, falta. Vem te dizer neste momento, olhe para Jesus, é a solução. Jesus é a solução. A Bíblia Sagrada continua dizendo que o povo de Deus continua ainda a desobedecer a Deus. Deus enviou serpentes e as serpentes começaram a picar as pessoas. E Deus disse para Moisés, vou trazer um escape. Erga uma serpente de bronze e aquele que olhar será salvo. Amados, é necessário que nós olhemos para Jesus para que nós possamos ser salvos. É necessário, olhe para Jesus. Tenha fé, olhe para Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Quero te convidar neste momento para que nós possamos orar. Pai amado, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Pai amado, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ouvimos a Tua palavra sobre a necessidade de nós te buscarmos em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade. Permita, Pai Santo, que aquela pessoa que neste momento está passando por esses momentos difíceis, tempestuosos, Pai, permita que o Senhor possa dar escape. Dê escape, Pai Santo, Rei da glória. Ajude-os, Pai Santo, para que não possam esmorecer. Ajude para que não possam recuar na sua fé. E que o seu nome seja glorificado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Que o seu nome seja eternamente glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Em nome de Jesus.